mais uma vez ao podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E nós estamos aí nessa série falando sobre evangelismo e testemunho. Na verdade, a gente só fez introdução aqui, né, Marcelo? Para a gente chegar nesse ponto aqui, eu acho que esse episódio de hoje nós vamos ter a oportunidade de ampliar um pouco mais a visão. No episódio anterior, a gente conversou um pouco sobre a introdução aí, missiologia e tal. E como é que a gente pode se aprofundar no estudo da missão, como que isso é interdisciplinar, como que a gente tem o propósito final de reconhecer esse propósito de Deus na nossa vida, né? E como que a gente pode viver isso, chegar a ter esse modo de vida que seja fiel a esse propósito. Eu gosto muito, Marcelo, antes da gente falar aqui sobre evangelismo e testemunho, até porque o subtítulo do teu livro já vai dar o pano para manga aqui para a gente conversar bastante, né? Antes de falar de evangelismo e testemunho, eu gostaria aqui de pontuar aqui algumas frases que eu separei que faz muito sentido para a nossa discussão de hoje. Por exemplo, uma frase de um camarada chamado Leslie Newbigin. Tem pouca gente, às vezes, no nosso contexto, conhece esse indivíduo, mas ele é muito responsável sobre essa ideia de igreja missional. Muitas vezes ele tem esse envolvimento, né? Porque ele foi para a Índia, né? Ele saiu da Inglaterra, foi para a Índia. Como é que é a história dele, Marcelo? Mais ou menos assim. Não, é isso, né? Um teólogo sistemático e que com experiência no campo missionário, que refletiu muito sobre essa interação entre igreja e missão. A gente aproveita muito hoje ainda os escritos, os pensamentos dele. Tem livros muito interessantes dele. Tem um livro que eu li dele recentemente que ele falava contava um pouco dessa história, né? De quando ele sai da Inglaterra, vai para a Índia, e quando volta para a Inglaterra, ele começa a perceber que o pessoal da Inglaterra está mais secularizado do que os indianos, né? Exatamente. E aí ele, olha, vocês me mandaram como missionário lá para a Índia, mas na verdade quem está precisando de missionário mesmo são vocês, né? E a gente corre esse risco, né, Marcelo? De a gente ter um olhar míope dos dois lados, um olhar míope da missão transcultural, cross-cultural, e ter um olhar míope da missão no nosso contexto. E aí ele diz assim, ó, falando sobre a missiologia, né, ele diz que uma das esquisitices da atualidade é a maneira como o evento, né, a história do movimento missionário é tão constantemente ignorado e subestimado. Porque quando você não entende esse desenvolvimento, a gente pode correr o risco de continuar cometendo os mesmos erros exatamente por a gente não se aprofundar, inclusive na história, né? A gente começou o episódio anterior exatamente falando sobre, né, o crescimento, a onda do crescimento de igreja e tal, e como isso contribuiu para um amadurecimento também no entendimento da missão, né? E eu acho que isso acontece muito mais quando a gente está num contexto, como é o contexto ocidental hoje, um contexto cristianizado. Exato. Onde a gente, em poucos anos, em poucas gerações, a gente se acostuma e parece que entra num modo automático a questão da religião, da fé, da espiritualidade das pessoas. Então, simplesmente a gente faz as coisas que a gente entende que tem que fazer numa rotina. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Então, fica nessa dinâmica, né? E falta daí realmente restaurar aquilo que é próprio do Evangelho, né? Que não é uma invenção, mas é claro, resgatar aquela compreensão básica. Eu quis abrir com essa frase do Leslie Newbigin exatamente para a gente tentar sanar um pouco desse lado, descaso, né? Desse descaso que ele está falando aí, né? Tem um cara chamado Peter Buck, ele diz que ele fala sobre essa questão da tarefa missionária, que ela não é para covardes, né? E aí isso faz muito sentido quando você falou o seguinte, olha, se isso não encontrar prática, isso não vai fazer sentido. Ou não vai encontrar o seu ímpeto total daquilo que poderia ser o seu potencial, né? Aí ele chega e diz assim que partir, clamar, advertir, salvar outros eram exigências assustadoras feitas a alma já salva. E havia uma espécie de loucura e necessidade que era uma agonia de salvação. Ele está falando aqui sobre essa realidade, Marcelo, da gente entender o seguinte, peraí, a gente precisa entender de que o chamado missionário é o chamado para ir no pátio do inferno para resgatar pessoas que estão sob o poder de Satanás. E isso não é coisa para gente que quer só ficar enclausurado, achando que só oração, estudo da Bíblia, sem se colocar no campo da missão, porque tem muita gente assim também, né? Sim. Então, aquilo que a gente falava há pouco, né? A gente se acostuma, a gente se acomoda. Essa é a tendência humana, sabe? Eu acho engraçado que às vezes algumas pessoas questionam um pouco esse desafio de ir até os outros, até os que
não foram alcançados, até certos contextos. Mas eles são mundanos, eles são pecadores, eles são perdidos, porque ímpios. Por que a gente vai lá, não é? Mas, lógico, a tendência humana nunca é de aceitar esse desafio. Não tenha dúvida de dar esse passo. É de ficar tranquilo, acomodado na zona de conforto. Essa é a tendência humana. A gente precisa reconhecer, esse é um pressuposto básico, não é? É possível alguém ir e fazer besteira e fazer errado? Lógico, porque Sempre tem motivações erradas. A gente vai falar também sobre motivações em algum momento aqui, né? Mas a tendência humana não é dar esse passo fora da zona de conforto. Por isso que não é para covardes, nesse sentido, né? Não é querer dizer que quem estuda missão ou os missionários são melhores, mais espirituais. A gente já falou isso no episódio anterior, claro. Mas certamente que exige um pouco desse desconforto. É mais cômodo, é mais fácil. E daí, dentro daquilo que a gente falou no outro episódio, então, a gente pegar um conhecimento lá de trás e ficar ali em cima dele, sem aquilo nunca trazer nenhum benefício, nenhum impacto, nenhuma transformação para o nosso modo de viver, isso é mais fácil, entendeu? Sim. Você mencionou profecia, alguma coisa assim, né? Que é algo muito, muito peculiar. Muito peculiar nosso, né? Para o movimento adventista. Então, veja, se eu vou lá e descrevo um panorama profético, não é? Com todos os detalhes, sentido, que ano começou, né? Tudo se encaixa, né? Isso é importante, a gente acha que é importante para a compreensão nossa. Mas a pergunta ainda vai ficar. Como é que aquilo impacta a minha vida? Não é? O que aquele conhecimento... Porque só eu ter o conhecimento... Isso não vai cumprir o propósito. E tem muita gente, né, Marcelo, que às vezes não cria, não faz esse link, né? E quantas pessoas estão realmente deixando de ser alcançadas exatamente porque a gente não faz esse link. Eu percebo que a gente tem uma tendência natural para a gente ficar mais nesse campo do que, na verdade, de colocar a mão na massa e se engajar lá. Aí tem uma frase do Herbert Kennedy que diz que em 30 anos uma seita judaica se transformou numa religião mundial. Como que isso acontece? Acho que na próxima série que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar um pouco disso aí. Como é que você pega um grupo que em 30 anos você praticamente alcançou o mundo todo da sua época? Existe algo aqui, Marcelo, que é esse lado do desafio de você se colocar no desconhecido e, ao mesmo tempo que você se coloca no desconhecido, você vai ter que também ser criativo. Você vai ter que, basicamente, também ser humilde para aprender, porque ao se colocar no desconhecido, você vai ter que ser um pouquinho mais flexível. E talvez seja essa a razão porque que, às vezes, a gente não... tem esse medo de se colocar no campo do terreno do inimigo, porque a gente acha que a gente pode se mundanizar, a gente acha que a gente pode... E é o contrário, né? Na verdade, a gente pode correr o risco, na verdade, de se mundanizar na nossa clausura. Isso é forte. Exatamente, esse é o ponto, né? A gente tem que entender mais sobre o Evangelho, o poder do Evangelho. E porque foi isso que certamente esteve por trás desse fenômeno, que até hoje é estudado, é constantemente estudado, como que a fé dos cristãos se tornou esse grande movimento mundial. Eu gosto, Marcelo, de pensar assim que a gente tem que pautar o estudo da missão por alguns princípios, né? E eu acho que o seu livro ele vai trabalhar alguns desses princípios de uma maneira assim bem bacana. Eu percebo assim que nós temos alguns desafios, principalmente na igreja brasileira, para a gente conversar e dialogar sobre esse assunto de uma maneira um pouquinho mais profunda. Primeiro desafio, eu vejo que é um desafio da igreja como um todo. A gente tem o desafio da janela 1040, que ou a gente se coloca nesse terreno de uma forma muito mais ousada e de criativa e aberta também, ou a gente vai ter muita dificuldade de ter acesso a essas pessoas. O segundo desafio é a globalização. Você sempre fala sobre essas questões também, porque o mundo mudou muito, Marcelo. Hoje as pessoas os meios de transporte e os meios de comunicação encurtaram bastante. E isso traz desafios para nós, porque aquela igreja bairrista, aquela igreja daquele contextozinho que se isolava dentro das suas próprias práticas, agora se defronta com um mundo completamente aberto, com outras práticas, com outro tipo de mentalidade e que está ali. E principalmente chegando na nova geração, né? Alex, há 50, 70 anos no Brasil,
como que chegavam as tendências culturais, não é, europeias, por exemplo. A gente dizia que era anos e anos depois, né? Então, alguns poucos tinham a oportunidade de ir até a Europa e ver, vamos falar da moda, por exemplo, qual era a tendência da moda. Então, alguém vinha com um adereço diferente, com uma roupa diferente, e aí todos olhavam e diziam, olha, a pessoa esteve lá e tal, essa é a nova tendência. Né? Mas olha... Ou a próxima heresia também. ou no campo da espiritualidade, da religião, né? Ou da teologia. Mas demorado, difícil, vinha por alguns poucos canais. Entende? E eu lembro até que a gente falava assim, olha, começa na Europa, vai para os Estados Unidos e 15 anos depois chega no Brasil, 10 anos depois chega no Brasil. Hoje em dia... Hoje é diferente. Qualquer pessoa com o seu celular, né, em qualquer canto do mundo, e a gente sabe que hoje, nos lugares mais remotos do mundo, você tem celulares e internet, e isso faz com que todas as pessoas tenham acesso, estejam sendo informadas em tempo real do que está acontecendo ao redor do mundo. Isso é bom, mas isso é ruim também. Então, no sentido de trazer... Propagação, né? Propagação, alcance, isso é excelente. Você tem um alcance que Novo Tempo, Hope Channel, ou qualquer outra rede mundial de comunicação tem, é absurdo. E estão aí os vídeos à disposição de qualquer pessoa. Os vídeos estão aqui, claro. Por outro lado, né? Por outro lado, ele traz uma nova dinâmica cultural, entende? Exato. Que afeta a questão da identidade. E isso tem sido interessante de ver essa dinâmica social e tem implicações para a igreja também, entende? Então, não mais as coisas levam 15, 20 anos para chegar no nosso contexto, né? Elas chegam imediatamente, levam nem 15 segundos. É tudo simultâneo, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente precisa entender essa dinâmica, porque ela também afeta a nossa missão. E eu percebo, Marcelo, que a gente corre o risco de ficar muito na defesa e a gente perder o caráter da missão, que normalmente é um caráter de ataque. Né? Normalmente a missão é um caráter de ataque. Quando você pega, por exemplo, ali Mateus capítulo 16, 18, né? E que diz que nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja está mais na defesa ou no ataque? A igreja está no ataque. Mas a gente percebe que diante dessas mudanças, a nossa tendência natural é ficar muito na defesa e nesse sentido eu acredito que a gente pode estar perdendo esse caráter de ataque, de missão, que é o que na verdade alimenta a igreja, que é o que faz a igreja ser igreja. Olha só, é normal que quando há mudanças, a gente se feche num primeiro momento. Eu acho que a maioria das pessoas, elas têm um posicionamento não de ser tão inovadora, mas de ser mais de tradição. Isso é do ser humano, entende? A gente quer proteger a nossa identidade, as nossas raízes, as nossas tradições. Então, quando começa a mudar muito ao nosso redor, a gente diz, opa, peraí, eu tenho que proteger, porque isso vai fugir do meu controle. No entanto, como você falou, a igreja tem uma missão de ir, né? É uma missão de traduzir o evangelho, é uma missão de comunicar com todos. Exato. Né? Então, a gente não tem como ficar nessa posição de defesa, a gente precisa interagir com esses contextos. Exato, e é assim, né, Marcelo? Quando a gente não interage com esses contextos, a gente pode começar a até querer adotar uma visão que é muito fraca do entendimento missiológico, que a gente vai entrar nesse episódio aqui, e a gente se torna muito mais pragmático. A gente começa a avaliar a missão ou a não missão de uma maneira tão perspicaz, onde a gente vai perdendo de vista os elementos que realmente... Você falou assim, né? Tipo assim, a gente se resguarda da nossa identidade. Mas qual de fato é a nossa identidade? Aonde que está ligada a nossa identidade? Entendeu? A gente precisa entender que para resguardar essa identidade, a gente precisa manter a missão. Né? Parece um paradoxo, né? Quando a gente deixa a missão de lado, porque missão é o propósito, certo? Claro. Então, se a gente para na missão... A gente tem o que para trás? A gente só tem tradição.
Nossa. E daí a nossa identidade não persiste. Nossa, isso é muito Aquilo forte. que impulsionou, aquilo que fez cada um de nós um dia decidir participar desse movimento, que foi Foi uma causa, né? a nossa causa, se ela deixa de existir, faz com que nada faz mais sentido. E daí alguns perguntam, por que tantas pessoas saem da igreja? Por que Isso que eu ia os jovens não encontram o seu propósito na igreja? É isso que eu ia falar. Assim, Marcelo, pego, por exemplo, meu contexto aqui, que a média, a cada 5 anos, a maior parte das pessoas, em 5 anos, elas saem. E aí você começa a perceber o seguinte, de que muita gente, nesse processo de o que poderia trazer maturidade espiritual para um desenvolvimento de um discipulado saudável, você vai percebendo o que está acontecendo. Se, basicamente, a pessoa ela entra para a vivência do corpo de Cristo, mas não dá 5 anos, ela sai e como se não tivesse raízes, sabe, Marcelo? Como se não tivesse esse envolvimento que é capaz de manter. O que a gente fala é o seguinte, né? Quando você não fala de Jesus, você fala mais de você mesmo. E quando você fala mais de você mesmo, você perdeu a essência da causa. E quando você começa a perder a essência da causa, não tem o que te segura. Quando você fala assim, é bom, é importante a gente frisar isso aqui, né? Quando a gente está falando de identidade, a gente tem que entender o que dá origem para o movimento. Que é aquilo que confere identidade, né? Então, identidade é o bem cultural ao longo do tempo que é construído pelos pioneiros do movimento, por aqueles que fazem parte do movimento, e nós chegamos agora, ao rastrear esse bem que é construído, né? essa história, esse legado que é construído, a gente chama isso de tradição. A gente poderia até dizer que tradição é algo bom. Talvez algo ruim são os tradicionalismos herdados que não tem nenhuma ligação com o evangelho, mas que a gente vai, de certa forma, criando e muitas vezes vai contra ao ímpeto inicial daquilo que deu origem ao movimento. E quando a gente vai olhar o movimento adventista, tem duas coisas muito claras. E talvez isso serve para nós, Marcelo, aqui de ponto de partida para a gente já começar a definir alguns princípios quando a gente vai falar de missão. O movimento adventista ele nasce num contexto de um reavivamento espiritual muito forte, ou seja, um contexto de se voltar para a Bíblia, né? O pietismo e todos os grandes reavivamentos americanos ali. E ele nasce num contexto missionário absurdo, porque ele está vindo dentro de um contexto de que Jesus vai voltar e a gente precisa pregar, a gente precisa anunciar, a gente precisa vender nossas posses. E eu acredito que esses são dois elementos que a gente já começa a identificar dentro do movimento adventista, né? É esse lado de um zelo, uma busca, né, um comprometimento com a Bíblia, com a palavra, e ao mesmo tempo esse zelo e essa ousadia missionária, né? Quando você balanceia essas duas coisas, aí você pergunta assim, mas o que está acontecendo com pessoas que saem? Normalmente, pouco fundamento bíblico ou pouca busca, prioridade da palavra de Deus. E aí quando você olha outros elementos, envolvimento baixíssimo, Marcelo. Então, peraí. Então, quer dizer que mesmo a gente mantendo algumas outras coisas, a gente ainda mantém identidade sem fundamento bíblico e sem missão? Não. Esse é o perigo, né? E também quando volta para esses dois fundamentos, quando os dois não são um causa do outro, também eles vão causar algumas bizarrices, sabe? Que é a pessoa que quer... E a gente vê isso, viu? De vez em quando, umas propostas de reavivamento que a pessoa faz 1001, né? Altos sacrifícios e altas comoções, etc. Mas está faltando esses só para ela. Exato. É só ela e tal, com a comunidade dela. Nada de sair, nada de fazer para o outro. Né? Então, esse é um tipo de espiritualidade ascética. Estéreo, né? Que não estéreo, infrutífera, né? Infecunda, né? Agora, isso é bom a gente lembrar, porque os grandes reavivamentos foram acompanhados de muita missão, de muito envolvimento, de muito engajamento. E aí é meio contraditório, né, Marcelo? Quando a gente está falando de reavivamento e reforma, mas a gente não percebe de que o reavivamento e reforma é um chamado do povo para sair e não para ficar. Exatamente. E lógico, alguém vai querer dizer, não, mas também tem o outro extremo. Eu acho que tem, não tem problema. Alguém que quer fazer muita missão, né? Sem isso ter raízes na Bíblia, na palavra e no reavivamento espiritual. E daí é alguém que é um aventureiro, alguém que quer só fazer as coisas por outras razões. E geralmente voltadas para ela mesma. O que eu vejo em comum? Eu vejo que a pessoa pode querer um reavivamento espiritual, que entre aspas, que é para ela,
individual, né? Ou ela pode querer fazer missão para ela, você entende? Então, Isso mexe com as motivações, que a gente vai tocar um momentinho, né? Por isso que no final, sempre, esse é o grande detalhe da vida espiritual, não é? Se nós vivemos para nós, vivemos para Deus, né? Se Ele é o primeiro, ou se nós somos o primeiro. Exato. Se nós entregamos a nossa vida completamente, que é um exercício diário. Essa é a questão. A gente vai tocar nisso, mas você abre exatamente o livro falando sobre essa questão da glória de Deus, né? De viver para a glória de Deus. Mas eu vou segurar isso aqui, porque você trabalha aqui pelo menos 5 pontos que dão base para a gente ter clareza, a gente ter essa clareza missiológica com fundamento, como se fosse princípios, né? Eu, às vezes, sobre essa questão de palavra princípio, a palavra princípio é uma palavra que todo mundo usa para um monte de coisa, né? Sim. Mas eu diria assim, 5 fundamentos que podem nos ajudar a nortear esse entendimento de uma visão missiológica, uma visão de missão muito mais clara. O primeiro ponto, Marcelo, que eu gosto de destacar aqui e trazer para você também, é que Deus é o ponto de partida e é também o ponto de chegada da missão. E às vezes a gente quer construir algo que Deus passa longe. E daí talvez deriva o termo do primeiro capítulo, que é exatamente a missão de Deus e eu, né? Sem dúvida. Que é esse lado da gente entender que Deus é o ponto de partida. Como é que a gente pode entender essa relação, Marcelo, de Deus como ponto de partida, para a gente perceber de que, tudo aquilo que a gente está tentando construir não deriva de mim mesmo, que é exatamente o que a gente estava acabando de falar aqui, Lógico. o que dá um entendimento errado depois do cumprimento missiológico da igreja, mas quando a gente centraliza em Deus, parece que a gente tem um ponto de partida diferente. Então, a nossa cultura brasileira é altamente pragmática, né? Exato. A gente pergunta sempre o que dá certo, né? O que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta. Você Sempre. começa a dialogar e a pessoa diz assim, tá, mas o que eu tenho que fazer? O que é para eu fazer? Bem isso aí. Né? Então, o que é para eu fazer se eu não entender por que eu tenho que fazer e quem que eu tenho que... quem está por trás, vira simplesmente uma repetição, é um misticismo, é uma idolatria no nosso contexto espiritual, é isso que gera, entende? Não, vai lá e faz essa oração, vai lá e levanta às 5 da manhã, vai lá e dá 20% para cá. Podem ser boas práticas, mas se elas são simplesmente originadas em tarefa, atividade, né? Todo tipo diferente de compreensão e motivação, elas não vão servir de muita coisa. A Bíblia fala sobre isso. E isso é muito interessante, Marcelo, porque a gente está falando da missão, de que isso surge da própria natureza divina, né? Então, eu sempre faço uma perguntinha, né? A missão tem uma igreja ou a igreja tem uma missão? Você, na verdade, sempre lança essas provocações, né? Como é que fica essa relação? Normalmente, a gente sempre fala a missão da igreja, da igreja, né? Só que antes da gente entender a missão da igreja, existe um Deus missionário, que na sua própria natureza é um Deus que envia, que é enviado, que é um Deus que, na verdade, está sempre trazendo para o ser humano essa iniciativa. E aí, talvez vale lembrar, né, Marcelo, que a gente precisa entender de que antes de haver ser humano, haver igreja, havia plano. Já havia intencionalidade de Deus. Em outras palavras, desde a criação do mundo, Deus já estava em missão. Se caso alguma coisa acontecesse, já havia plano, já havia um preparo. Em outras palavras, nós estamos falando de que a essência desse Deus, muito antes da criação do universo, é um Deus que já se coloca no campo da missão. Sem dúvida. E como que isso afeta a vida de cada um de nós? Quando a gente reconhece que a missão surge do próprio coração de Deus e que Ele é o primeiro missionário e que tudo que nós fazemos está dentro do escopo do seu plano, não é? De buscar o ser humano, de redimi-lo, recriá-lo. E então nós somos obrigados, levados a nos submetermos a Deus. E esse exercício que a gente falava há pouco, um exercício diário, é que é fundamental. Entende? A luta do ser humano não é por ser muito espiritual. Não é. Ninguém está lutando para. Eu sou muito cristão. Entende? A nossa luta é outra. A luta do pecado é em outra direção. Desde o Éden, é em nos separarmos de Deus, é desconfiarmos da sua palavra, é duvidarmos dos seus propósitos.
Essa é a luta do ser humano. E essa luta, quando a gente se separa de Deus, e a gente vê isso nesse pequeno evangelho dos 4 primeiros capítulos, né? Você vê ali a dinâmica basicamente de tudo que vai ocorrer depois em todas as narrativas. Você vê esse Deus criador, aí vem a queda do ser humano, aí você vem o Deus redentor e depois você vem a resposta do ser humano. Capítulo 4, que resposta você vai dar? Abel deu uma resposta de fé. Né? Abel deu uma resposta de fé. Mas você vê que nessa trajetória, nesse pequeno evangelho aqui do capítulo 1, capítulo 4, há o poder que o pecado tem de quebrar essa relação. Ele quebra essa relação com Deus, quebra essa relação com o próximo, quebra a relação com o meio ambiente, os animais, quebra a relação consigo mesmo, não entende nem você mesmo. Ou seja, a separação, o pecado, como você colocou aqui, Marcelo. E isso, o Piper que fala, né, de que é exatamente a existência do pecado que mostra de que para isso que nós precisamos de missão, para trazer o ser humano de volta para adorar a Deus, porque o pecado criou esse rompimento e daí se justifica a missão. A Bíblia menciona em mais de um lugar que nós fomos criados por Deus e eu acho interessante, vou fazer um comentário, eu acho interessante que nós, no movimento adventista, nós temos sido muito focados em resgatar essa compreensão. Fomos criados por Deus. Criacionismo. Então a gente tem essa ênfase muito forte, né? Claro. Mas a gente não faz e não dá o mesmo peso para a próxima ênfase. Exato. Nós somos criados por Deus e fomos criados para Ele. Para Ele, claro. Então, Paulo fala isso em Colossenses e a gente encontra em outros lugares da Bíblia também exatamente essa compreensão. Então, se fomos criados por Deus, que ótimo. Mas e agora? Qual a implicação que isso tem? Nós somos criados para Ele. Criados para Ele significa que o nosso propósito também deriva dele, que nós precisamos colocar como objetivo da nossa vida a glória de Deus, e isso vai ter alguns desdobramentos práticos. Os desdobramentos práticos, Paulo vai dizer o seguinte, que uma vez que você é reconciliado por Ele, todas as coisas agora são novas, né? Todas as coisas são novas. Ou seja, é nova a tua relação com Ele, é nova a tua relação com o próximo, Exato. É nova a tua relação com o meio ambiente, é nova a tua relação contigo mesmo. A tua maneira de pensar, de articular pensamento, a tua maneira de agir é diferente por causa da tua relação com Ele. Eu, às vezes, desconfio muito, Marcelo, desse tipo de espiritualidade que só fala de relação com Deus. E é infecundo na relação com o próximo, ou ácido, ou julgador, ou intolerante na relação com o próximo. Eu já vi, eu lembro quando era distrital, eu tinha um ancião que colocou chumbinho na frente do prédio da igreja e matou 5 cachorros. E aí a gente teve que levar para a comissão. Pensa, que loucura, que loucura. A gente tem que levar para a comissão um assunto desse tipo, um exterminador de cachorro da igreja, entendeu? Mas porque eu trago esse exemplo ridículo aqui à tona, porque a nossa relação com Cristo, e quando a gente entende desse Deus criador, vai interferir sim, Marcelo, na maneira como eu me relaciono não somente com Ele, mas com o próximo. E na maneira como eu entendo minha relação com o próximo, que relação é essa? Aí você vai lá para o entendimento desse propósito bíblico, né? Desse chamado. Qual que é o chamado? Você foi chamado para ser bênção. Você foi chamado, assim como Abraão, chamado do sai e vai para ser bênção. E 1 Pedro capítulo 3, 9 vai dizer isso, né? Que você foi chamado para ser um abençoador. E são poucos textos da Bíblia que diz tão diretamente, bem claro, não retribuindo mal por mal, injúria por injúria. Antes, ao contrário, abençoando, porque para isto fosse chamados, diz o texto. Quando você compreende de que essa relação de entendimento daquilo que Deus faz na sua criação é um entendimento que tem implicação, o teu olhar da missão também muda. Eu temo de que muitas vezes, nesse pragmatismo, a gente viva, principalmente no contexto brasileiro, que é um contexto bastante pragmático, improvisador. Né? Também. Um contexto bastante improvisador, a gente se coloque nesse campo de entender a missão, não dentro dessa dimensão de todas essas relações, e a gente entenda, porque é o seguinte, Marcelo, se eu entendo de que a relação é só com Deus, e isso não tem tanta interferência com o próximo, então a minha relação com o próximo vai ser pautada mais por uma atitude, a atitude da missão vai ser diferente. Porque eu já vou olhar o ser humano muito mais como um objeto
do meu empreendimento muito menos do que, na verdade, como uma reconciliação de Deus de todas as coisas e entender Ele como parte desse propósito. E daí existe uma compreensão que a gente pode levar ainda além, que é a ideia de que não é só eu buscar a Deus e levar ao próximo como se eu estivesse no centro desses relacionamentos, né? Parece que as pessoas só têm... E esse é um ponto que sempre gera alguma reflexão e gera dúvidas, inclusive. Então, assim, para muitas pessoas, o mundo, como nós dizemos, entre aspas, só tem acesso a Deus através de nós. Sim. Entende? E a gente se esquece que Deus age no mundo independente de nós. Apesar de nós, né? Então, Deus... A Bíblia revela que Deus oferece as suas bênçãos, algumas das suas bênçãos, elas são derramadas a todos indistintamente. É a graça comum, como é chamado, né, Marcelo? Porque as pessoas são também filhas de Deus. Claro. Então... Mas isso tem uma consequência. Se Deus está agindo e derramando a chuva e o sol nasce e se põe para todos, e o Espírito Santo também age no coração de todos, e a natureza revela a todos a respeito do caráter de Deus, entre outras atividades divinas que independem do ser humano, então isso significa que eu conhecerei a Deus e me depararei com a sua presença quando estiver misturado, lá, né? Com aquelas pessoas. Misturado, claro. Entende? Então, essa visão também de que eu acordo de madrugada para ler a Bíblia e aqui eu encontro a Deus e depois eu não faço mais nada, né? Já garanti. Garanti, né? Já apaziguei, né? Tem isso, então, principalmente na nossa cultura. Então, isso é completamente equivocado, né? E que os outros só saberão se eu for, entende? Até eles, né? Saberão de Deus. Não, eu acho que isso é importante. A nossa devoção, a minha busca individual é importante, a minha busca direta. Isso é para o povo de Deus, lógico. Aqueles que aceitaram a Cristo têm esse livre acesso. Isso é especial. Mas não nos esqueçamos que Deus age diretamente com o seu povo. Ele age também diretamente lá. Apesar do na seu sua povo. Criação, apesar do seu povo. Seria isso, quando a gente não tem essa compreensão, a gente começa a levantar o nariz, né, Marcelo? Então, daí a gente fica exclusivista. Mas o ponto que eu queria também destacar é que a gente está perdendo de conhecer a Deus. Sim, exato. Exatamente no ponto de se misturar, de sair, de ser obediente ao chamado missionário, de poder ser parte de aprendizado também. Para eu poder ver como Deus age, o que Deus está fazendo no meio do povo. Claro. Ah, mas as pessoas estão rejeitando a Deus. Tudo bem, lógico que a gente sabe que existe rebelião, mas... Como Deus está interagindo com aqueles que estão se rebelando. Que são alvo do seu... Alvo do seu amor, da sua graça. Sua bondade. E aí entra um ponto, Marcelo, que para mim é muito louco nesse aspecto, porque é o seguinte, Deus está chamando o seguinte, vocês precisam sair e ir para vocês realmente encontrar quem vocês são. Esse é o ponto. Se vocês não saem, não vão, vocês não encontram... Se você pegar o livro de Gênesis capítulo 12, é exatamente o termo que vai ali, né? Diz assim, sai e vai. Né? Ou disse o Senhor a Abraão, a palavra ali, que Deus está falando o seguinte, olha, eu preciso que você saia para que você entenda quem você é. Eu quero que você saia para que você encontre sua verdadeira identidade. Que loucura, né? Porque isso, às vezes, parece que não faz sentido para nós. A gente está muito mais buscando exatamente se fechar e dizer o seguinte, não, eu não quero um povo para ser exclusivista, eu quero um povo para ser inclusivista. E daí, Marcelo, talvez venha um segundo elemento que a gente precisa trabalhar aqui, que eu quero falar com você, que é esse Deus que envia. Esse Deus que envia, porque agora esse Deus que é missionário, que se coloca agora para demonstrar o seu amor, sua graça, que está derramando essa graça comum, mas que chama um povo para ser essa representação, chama um povo, o seu povo, para ser essa ponte para trazer graça para outras pessoas, esse povo agora, ele precisa ser obediente a esse chamado, porque esse Deus é um Deus que envia. Então, eu gosto muito porque as pessoas sempre pegam a grande comissão de Mateus, né? Mas nunca pega as outras grandes comissões.
E a gente faz os esqueminhas, tem até os esqueminhas com a grande comissão de Mateus, que a gente costuma fazer, mas eu sempre digo o seguinte, por que você não faz esqueminhas com as outras? Principalmente a de João parece que não permite muito esqueminha, né? A de João já vai direto, assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, se você quiser entender missão, me conheça melhor. Entenda como eu vivi meu ministério e o que eu fiz e seja você, viva você de igual forma, como imitador, como um discípulo, né? Tem uma implicação aqui, Marcelo, nós estamos falando de um Deus que envia. Então, essa igreja que não é obediente ao envio, aí vem uma questão, né? Será que a gente pode considerar até que é igreja esse negócio? Então, eu ia falar disso, né? Então, quando a gente começa a aprofundar nesse assunto, a gente vai perceber que se nós não estamos envolvidos na missão, por definição, a gente não vai poder clamar algumas questões, né? O grande aspecto, eu considero, dessa compreensão de que Deus é um Deus que envia, e aí vem um parênteses. A gente, quando estuda sobre os atributos de Deus, a gente enfatiza vários. Alguns que a gente fala na teologia que são atributos comunicáveis, outros que são não comunicáveis. A gente fala que Deus é santo, por exemplo, e que daí agora o povo de Deus também é santo, né? E a gente tem que entender o que é santo também, né? Sim. E daí a gente fala que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. A gente fala de várias características de Deus. Deus é amor e etc. E nós podemos amar também, algumas comunicáveis, outras não comunicáveis. Mas a gente não fala muito que Deus é um Deus que envia. Missionário. E ele só envia porque ele se coloca, ele vai, né? Ele envia. Ele vai e ele envia. Esse é um atributo comunicável de Deus, entende? Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como a gente voltando, a gente está... espero que as pessoas estejam percebendo algo aqui, Alex. A gente lançando e discutindo sobre missão nesses primeiros episódios, a gente tem ficado muito em cima de Gênesis, né? Porque, para demonstrar isso, que o pensamento sobre missão não é lá no Novo Testamento. Não é Mateus 28. Mateus 28 só. Aquilo vem dentro de um desdobramento da teologia que é da compreensão original. Primária, né? Lá do início. Então é isso. Deus é um Deus missionário. O que significa isso? Significa que ele toma a iniciativa de buscar o ser humano, que ele cruza as fronteiras para buscar o ser humano, para se revelar, para redimir, para salvar e assim por diante. E porque ele faz isso e porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos envia. E ele agora, ele não faz missão sozinho, ele quer que nós participemos. Isso aqui é fantástico, né? Isso evoca até uma frase que eu ouço sempre por aí, né? De que a missão, você tem que se envolver e tal. Só que assim, uma vez que agora Deus envia o seu povo, esse povo agora que é um imitador de Cristo, porque assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você vai ver também no Antigo Testamento, Isaías 61 lá, ele falando, eu fui enviado para isso, para aquilo, e você vai ver desde o Gênesis, como a gente está falando aqui também, mas essa igreja, uma vez que é enviada, ela muda a perspectiva então, Marcelo, porque ela agora é uma igreja para os outros e não para si mesma. E esse talvez seja um terceiro fundamento aqui para a gente entender de que a missão nos chama para um compromisso com os outros e não conosco mesmo. E isso se defronta muito com a realidade da prática da igreja quando a gente está fazendo um monte de coisa para nós mesmos, Marcelo. Veja, e quando a gente começa a entender a raiz de toda essa questão da missão na igreja, isso tem que nos colocar de joelhos, não é? A razão por que as pessoas devem se envolver é porque elas estão cumprindo o propósito de Deus, elas estão sendo mais como Deus, né? Derivando da própria natureza de Deus, que isso que é o propósito. Isso é algo muito nobre, isso é muito sagrado, isso a gente tem que encarar com muita seriedade tudo isso. Não é só... o que eu fiz de missão essa semana, né? Quantos Checklist. entregaram folheto? Quem fez isso, fez aquilo? Todas essas ações podem fazer parte desse pensamento, podem, mas se elas estiverem desconectadas,
aí eu acho que elas não valem muito, entende? Na verdade, a gente começa a adotar mais um pensamento grego, né? Dicotômico, né? Onde a gente cria os espaços sagrados, onde a gente cria os momentos sagrados, onde a gente cria as atividades sagradas, e a gente vai dizer assim, peraí, então quer dizer que eu tenho um momento secular e esse momento não é sagrado também? Então, peraí, então, é isso que a gente faz, né, Marcelo? Muitas vezes, né? O final de semana, o sábado, esse aqui é um momento de espiritualidade. O outro momento, não. Esse é um momento de trabalho, de outras coisas. E a gente vai criando essa dicotomia que, na verdade, desfaz todo esse conteúdo que a gente está falando de um Deus que, ao criar, também nos chama para uma relação com ele, que é uma relação de um Deus missionário em sua própria natureza e que chama a gente, na nossa própria natureza, do modo de vida, ou seja, no momento que está em casa, no momento que está no trabalho, na escola, no lazer, com os vizinhos, inclusive no prédio de igreja, vivenciarmos essa relação, que em toda ela se mostra como uma relação de estar separado para Deus. E daí vem o entendimento da palavra santo que você falou, né? Exato. Você é santo para algo. Santo para quê? Exatamente. Né? E às vezes as pessoas dizem assim, não, eu sou santo porque santo para mim mesmo, santo para Deus, né? A gente é santo para algo. Deus nos separa para algo. E esse algo para ele é cumprir o seu propósito para a honra e glória do nome dele, né? Pode ser que alguém que esteja nos acompanhando e acompanhando essa conversa fique pensando, está conectando isso com aquelas atividades típicas, né, que acontecem na igreja, para a qual elas são convidadas a participar, etc. Calma. Exato. Calma. A gente vai entender um pouco mais o que é missão. E vai entender que, de repente, é mais do que simplesmente fazer algo. Né? Exato. E a gente já falou que a gente quer chegar nesse aspecto do modo de viver. Né? E por isso que não é só ir à igreja, não é só fazer determinada atividade, é a nossa vida como um todo, né? Que está sempre sob o senhorio de Cristo. Eu gosto, Marcelo, de uma frase que Ellen White ela sempre coloca, é uma frase muito interessante, quando ela diz que a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Aí ela diz que foi organizada para servir e a sua missão é levar o evangelho ao mundo. E desde o princípio ela tem sido o plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para o mundo a sua plenitude e suficiência. Isso está aí no livro Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo ali, dando a dizer o seguinte, para que existe igreja? Para que existe igreja? Né? E eu poderia até dizer o seguinte, de que a igreja que não participa da missão de Deus não é igreja, né, Marcelo? Ela não cumpre o seu propósito, ela não reflete, como você leu, não reflete a plenitude e suficiência do amor de Deus. Então, queremos ser uma igreja reavivada, temos que viver esse propósito. Eu creio. Não tem como isso acontecer de outra maneira. Agora, se no caso, para a gente terminar esse episódio aqui, que eu digo que foi uma introdução 2, né? Quase. Né? Tá bom. A gente percebe o seguinte, bem, o questionamento que talvez você tem que fazer, aí que você que está assistindo, a gente está acompanhando, será que a minha igreja é a igreja? Ou será que eu também sou parte dessa igreja que é enviada, participo, vivencio isso? A minha vida está sendo para a glória de Deus? De que maneira participo disso? Como que é a minha motivação e como que é o meu entendimento da minha causa a respeito de fazer parte desse corpo de Cristo? Eu acho que são reflexões válidas para a gente perceber de que a gente pode estar muitas vezes, Marcelo, envolvido com muita coisa, mas na verdade completamente longe da perigo. Causa e do princípio, do propósito pela qual Deus nos criou, né? É isso mesmo. E a gente pode colocar uma carga pesada sobre cada cristão. Exato. Dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que cumprir a missão com isso, com aquilo. E a pessoa diz, eu acho que eu não estou sendo um bom missionário, né? Porque eu não dou conta de tanto programa, tanto evento, tanta função, tanto material que eu tenho que lidar. Não é isso. A missão não é um fardo. Exato. Mas é a missão que vai dar sentido à sua vida. Pelo contrário, né, Marcelo? Eu acho que participar da missão traz alegria, traz felicidade, porque você está sendo participante da obra de Deus. E aquilo que Deus realmente está
envolvido em fazer, ele dá a gente o privilégio de poder participar nisso que ele faz. Então, eu acho que nesse episódio fica aí um pouco desse rastreamento para a gente entrar basicamente em alguns elementos aqui do livro. Eu gostaria de começar o próximo episódio, Marcelo, a gente falando sobre de como que a Bíblia pode ser essa ponte para a gente entender melhor esse contexto da missão, de tal forma que a gente seja esse conduto não somente de conhecimento, mas de uma relação genuína com Deus, que a palavra dele nos dá. Bem, eu tenho certeza que sua cabeça está aí. Eu e o Marcelo, a gente é assim na nossa relação, tá, pessoal? A gente é assim, a gente conversa quase que sempre e a gente um joga aqui, outro joga lá e, cara, como é que pode isso aqui? E a gente está trazendo esse diálogo, ou seja, aquilo que a gente faz muitas vezes no celular, Marcelo, a gente está trazendo para você aqui. E eu tenho certeza que no próximo episódio, dentro dessa série, vai ficar muito mais claro ainda essa relação. E eu espero encontrar você lá. Um grande abraço e até breve.